Bom dia! A palavra do dia hoje para você, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21 a seguir. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Louvado seja Deus. Queridos, aqui nós vemos uma passagem muito especial, aonde Jesus vai libertar esse jovem, conhecido como jovem lunático. A Bíblia é bem clara em dizer que este jovem, ele era apanhado muitas vezes despedaçando, espumando, rangendo os dentes. Ele não tinha na realidade quem o pudesse o segurar. Muitas vezes ele se lançava do nada na água ou no fogo, ou ele acabava se machucando e não tinha muito o que fazer na realidade. Era um jovem que tinha como ataques, né? E quando ele tinha esses ataques, que ele se agitava, ele ficava violento, ele ficava endemoniado, ele espumava pela boca, e era uma situação constrangedora e difícil para aquela família. Mas quando Jesus chega para mudar essa história, Jesus chega e coloca um ponto final. Aqui já tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei o que é que você vive na tua história. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela. Eu não sei o caso, o problema, a labiacébia que tem te causado constrangimento, dor, e que muitas vezes você já não sabe mais o que fazer. Mas eu vim te informar uma coisa, quando Jesus chega para mudar uma história, ele chega para mudar uma história e dar um basta naquela situação. Eu já quero profetizar na tua vida, que Jesus está chegando para mudar circunstância na sua vida, que Jesus está chegando para mudar causas impossíveis na tua história, situações que você olha para dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela e não sabe mais o que fazer. Jesus está chegando e esse mal vai desaparecer no nome dele. Queridos, quando este homem se aproxima de Jesus após os discípulos terem tentado, até mesmo orando, repreendendo o espírito mau e não ter ido embora, quando esse homem chega, Jesus já pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele diz, desde a infância. Sabe por quê, amado? Para que uma opressão maligna, para que uma situação aconteça, até mesmo na sua parentela ou na sua vida, ou quem sabe na vida de alguém que você conhece, existe uma raiz, existe um ponto inicial. Por isso que é necessário um trabalho de libertação, você entender de onde começou aquele problema, de onde começou aquela bebedeira, de onde começou aquele estágio de prostituição na vida de alguém, de onde começou aquele estágio de falência, de perdas, de onde começou aquele estágio de depressão, de angústia, você está entendendo? De enfermidades na vida daquela pessoa. Por isso que Jesus pergunta, há quanto tempo isso sucede? E o pai responde, desde a infância. Porque Jesus, quando ele vai tratar algo que é impossível e que nós sabemos que há opressões malignas, que há demônios por trás, ele vai trabalhar pela raiz. Ele vai arrancar o mal pela raiz. A maldição, ela não é quebrada, ela precisa ser arrancada pela raiz. A situação ruim não pode ser quebrada, porque pode voltar a nascer. Precisa ser arrancada pela raiz. Por isso que é necessário um trabalhar. Tem gente, amados, que não precisa muitas vezes você simplesmente estender as mãos e repreender, mas uma boa conversa, um bom gabinete, um bom momento para você ouvir essa pessoa, você pode até mesmo detectar de onde começou o mal, de onde essa raiz veio, que acabou levando essa pessoa a viver coisas impossíveis na sua vida. Por isso, nesta manhã, querido, nesta palavra até mesmo de ensinamento para nós, o Espírito Santo está falando conosco. Tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas pela raiz. Talvez você tenha uma mágoa, um sentimento de rejeição, de abandono, de perda, quem sabe situações
situações consecutivas que acontecem na sua vida e você muitas vezes não entende por quê. Volta e meia você está perdendo, está sendo traído, está muito invejado. Volta e meia você percebe que situações da tua história têm sido até mesmo constrangedoras, são repetitivas. Não aconteceu somente uma vez, tem que prestar bem atenção. Então muitas vezes você quer entender o que está acontecendo, mas é necessário que se busque a raiz do problema. É necessário que você coloque a sua cabecinha para pensar e pense: quando foi o primeiro dia? Quando foi a primeira vez? Quando é que aconteceu isso? Por que isso aconteceu na minha vida? E você vai entender aonde está a raiz. E eu te convido nesse aconselhamento nessa manhã a você estar apresentando diante de Deus, colocando: Senhor, aqui está a raiz, aqui está o problema. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Isso para mim é impossível. Eu estou vivendo consecutivamente situações, seja na saúde, na família, no financeiro, no ministério. Precisa ser apresentado diante de Deus e realmente reconhecido de onde está começando, de onde veio a raiz daquele mal. Olha o caso desse jovem lunático. Quando Jesus, aleluia, pergunta e é falado, ele muitas vezes é lançado no fogo, como nós vimos aqui, na água, ele destrói, né? Então assim, ninguém conseguia segurar. E o pai estava tão desesperado, já não tinha mais o que fazer, e disse: tenha compaixão de nós, nos ajuda. E Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ei, amado, tudo é possível ao que crê. Talvez você diga assim: a minha fé não alcança. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que quiser ter mais fé, é só você pedir a Ele, que Ele acrescenta a sua fé. Ei, tudo é possível ao que crê. Se você crê, amado, não tem problema e nem dificuldade que Deus não possa entrar e mudar a tua história. Não tem pessoa com o coração mais endurecido que Deus não possa chegar e transformar essa vida e mudar essa história, essa situação e dar uma reviravolta nisso. Olha o que Deus fez na vida desse jovem lunático. Olha o que Jesus entrou nessa família e mudou essa história. E o pai, quando ouve isso, ele vai dizer: Senhor, com lágrima. Imagina, aquele homem estava desesperado por ver o seu filho naquela situação, seu filho espumando, rangendo os dentes, ninguém segurava, jogava-se no fogo, na água, se machucava. Era uma situação muito delicada. E o pai falou: olha, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Aquele pai, ele chegou num ponto que parece que a sua fé não alcançaria. A labaracébia. A dor daquele homem, o sofrimento daquela família, pernumbrava já por muito tempo. Era desde a infância sofrendo com esse menino. Desde a infância, veio ele vivendo esses ataques que eram de ordens espirituais, que eram de ordem espiritual naquele tempo, mostrando a palavra aqui. Então, ele pediu essa ajuda ao Senhor e Jesus ouviu o clamor daquele pai, ouviu o desespero, a aflição daquele homem. E Jesus, naquele momento, viu aquela grande multidão, né? E ele repreendeu aquele espírito imundo. E a palavra do Senhor diz que aquele espírito imundo, ele agitou no corpo daquele rapaz, jogou aquele rapaz no chão. Foi uma situação que pessoas pensaram que ele estava morto, mas Jesus estava o libertando e pegou pela mão e o levantou e o ergueu, aquele menino, e todos viram ali a glória de Deus. E aquele espírito imundo nunca mais voltou na vida do jovem lunático. Que essa palavra, nesta manhã, possa ficar no teu coração, que aquilo que é opressão, que aquilo que é obra maligna, na autoridade que é no nome de Jesus, que nunca mais volte na sua vida, na sua casa e na sua família. E que você possa tomar posse dessa palavra e entender que tudo, independente de qualquer coisa, qualquer cenário, tudo é possível ao que crê. Amados, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, compartilha com amigos e família, abençoe vidas. Quem fala contigo nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.